Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do cursinho Adorado. Mais uma vez a gente vai estar trabalhando com eletrodinâmica, só que hoje a gente vai discutir a primeira lei de Ohm, ou então vocês podem entender isso como uma discussão sobre o que é resistência elétrica. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre resistência elétrica, e não há um jeito melhor de você começar a discutir sobre resistência elétrica do que se perguntando o que raios é essa tal de resistência elétrica. Retomando um pouco do que a gente viu na aula passada, se a gente tem aqui dois polos, dois pontos com diferentes potenciais, calma aí que eu não estou achando minha caneta. Se a gente tem dois pontos com diferentes potenciais, um potencial VA e um potencial VB, tal que VA é maior do que VB, você pode dizer que existe um polo positivo e um polo negativo. Do polo positivo para o negativo é gerado um campo elétrico, então existe um campo elétrico aqui que vai apontar de A para B, e esse campo elétrico vai fazer com que surja forças atuando sobre essas cargas negativas. Só que se essas cargas negativas, esses elétrons, são cargas negativas, justamente, eles têm a força elétrica apontando na direção contrária ao campo. Como o campo aponta de A para B, a força elétrica que age sobre cada um desses elétrons vai apontar de B para A. Então essas partículas negativas, essas carguinhas negativas, elas vão ter uma tendência de seguir para esse polo positivo. Então aqui o que esses elétrons vão querer fazer é vir andando para cá e chegar no A, né? Só que se você está num meio material, o caminho do elétron não vai ser tão fácil assim. Se você está num meio material, vão existir obstáculos que vão tentar impedir esse elétron de chegar lá. Então você vai ter um elétron que vai estar saindo desse polo negativo e ele vai tentar chegar no polo positivo, só que ele vai vir aqui e ele vai bater, por exemplo, numa estrutura, num átomo, ele vai sofrer um certo tipo de colisão que vai impedir que ele siga seu caminho. Então ele vai acabar voltando um pouquinho e tentando continuar, e aí ele vai bater de novo. E aí ele vai voltar um pouquinho e vai tentar continuar, e ele eventualmente vai chegar no A. Só que aí você vai ter um outro elétron que vai vir aqui, vai fazer o mesmo caminho, bateu, aí ele vai bater aqui de novo, aí ele pode vir aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, e só depois chegar no A. O que você percebe, então, é que para o elétron sair do polo negativo, de um polo de menor potencial para chegar num polo de maior potencial, polo positivo, o que é preciso, o que é necessário, é que ele vença um caminho cheio de obstáculos. Esses obstáculos são uma alegoria para o que é a resistência elétrica. A resistência elétrica é um impedimento, uma certa dificuldade que é dada por causa de um meio material, por causa de um material, de o elétron passar. Então a resistência elétrica é basicamente uma propriedade do meio, é uma propriedade do corpo, que fala assim, calma aí elétron, não vai ser tão fácil passar por aqui. Você vai ter que passar por umas certas dificuldades para conseguir chegar no seu objetivo. A resistência, então, faz com que a corrente elétrica não possa se estabelecer de forma tão fácil. Faz com que não seja tão fácil esse trajeto do elétron do ponto negativo para o ponto positivo, ou então ela não faz com que seja tão fácil de ocorrer a criação de uma corrente elétrica do polo A para o polo B. Então a resistência elétrica ela é como se fosse a parede do The Wall do Luciano Huck. Então aqui a gente vai ter nosso elétron, o elétron vai estar tentando chegar na parte de baixo, que aqui vai ter um potencial positivo, e para chegar nessa parte de baixo, para chegar no seu objetivo, ele vai ter que colidir com diversas estruturas do material que ele está. Então essa parede serve como um análogo perfeito do que significa essa tal de resistência elétrica. Bom, se a gente falou de resistência elétricas, agora a gente tem que falar do que são resistores. E resistores são materiais que têm resistência elétrica. Resistência elétrica. Basicamente, tudo são resistores. Você pode ser um resistor, sua parede pode ser um resistor, o seu fio de cobre que liga seu celular até a tomada, que é seu carregador, é um resistor. Tudo isso são resistores. Tudo que a gente observa no nosso dia a dia são resistores, porque todos os materiais que nós temos contato no nosso dia a dia têm resistência elétrica. Quase todos os materiais vão ter resistência elétrica, salvo aqueles que são supercondutores, que são muito específicos e eu não vou discutir aqui.
Então, resistores são materiais que têm resistência elétrica, que no fundo, são todas as coisas que a gente observa no nosso dia a dia. E aí agora a gente chega nessa primeira lei de Ohm. O Ohm foi um físico que viveu há séculos atrás e ele estipulou na primeira lei de Ohm que a corrente elétrica é linearmente relacionada à diferença de potencial. Então essa primeira lei de Ohm ela diz o seguinte: se você aumentar a corrente elétrica, você vai aumentar a diferença de potencial. Se você aumenta a diferença de potencial, você aumenta a corrente elétrica. Mas ela não diz só isso. Ela diz que existe um aumento linear. Então, se você aumenta a diferença de potencial, você aumenta a corrente elétrica multiplicada por por um valor real proporcionalmente. Você tem uma dependência de proporcionalidade entre essas duas grandezas, que pode ser representada nesse gráfico aqui. Vocês percebem que inicialmente, conforme cresce a diferença de potencial U, cresce também a nossa corrente elétrica. Elas crescem de uma forma linear, seguindo um padrão de uma reta. Só que num determinado ponto isso para de valer. Então, nesse intervalo aqui, em que a gente observa uma reta no nosso gráfico, a gente diz que a primeira lei de Ohm é válida. Então, nesse primeiro intervalo aqui, a primeira lei de Ohm é válida. E não só isso, você pode chamar esse resistor de resistor ôhmico. Se obedece à lei de Ohm, é um resistor ôhmico. A partir do momento em que essa dependência deixa de ser linear, então, nesse momento aqui, a lei de Ohm, a primeira lei, não é mais válida. Não é válida. Então, a partir do momento que começa a curvar o gráfico, a primeira lei de Ohm não é mais válida, tá? E se ela não é mais válida, a gente chama, nesse intervalo aqui, esse resistor de resistor não ôhmico, porque ele não obedece à lei de Ohm. E assim, vocês podem ver que inicialmente esse resistor era ôhmico, mas depois de um tempo ele deixou de ser. E por que isso acontece? Isso acontece porque todo material não é um resistor ôhmico. Por mais que a gente sempre veja no nosso dia a dia, nos nossos estudos na escola, no ensino médio, que todos os resistores são ôhmicos, na verdade nada é ôhmico. Nada é ôhmico. O resistor ôhmico é uma aproximação para a realidade. Então é uma aproximação, um modelo que tenta descrever como se comporta a relação entre a DDP, a diferença de potencial, e a corrente elétrica. E para baixas DDPs, para baixas correntes elétricas, é verdade que a resistência elétrica não depende nem da DDP, nem da corrente elétrica. É verdade que a resistência elétrica é um valor constante, e por ser um valor constante, a dependência entre U e I vai ser linear. Então a primeira lei de Ohm vai ser válida. Mas se você extrapolar e você aumentar muito essa diferença de potencial, conforme você aumentar mais e mais e mais essa diferença de potencial, menos linear vai ser o comportamento do seu resistor. Então, você não vai ter mais a resistência elétrica como uma constante independente da diferença de potencial ou da corrente. Isso vai começar a mudar e vai virar um tipo de sistema elétrico muito complicado que a gente realmente não estuda no ensino médio. E a gente não estuda simplesmente só porque é complicado e porque a gente não quer complicar a vida de vocês, né? A gente faz isso porque a gente não sabe tantas coisas sobre resistores não ôhmicos e, no dia a dia, para diferenças de potencial que são encontradas no nosso dia a dia, de 110, 220 volts, a maior parte dos resistores são resistores ôhmicos. Então, quando você vai ver seu chuveiro ele vai se comportar, ele vai ter uma resistência que vai ser constante, ou aproximadamente constante, independentemente de você ligar ele no 110 ou no 220.
E por isso, esse gráfico aqui vai ser válido e ele vai ser o principal estudado, porque no nosso dia a dia os principais resistores são ômicos. E qual que é a fórmula dessa primeira lei de Ohm? Essa primeira lei de Ohm é o U é igual a R vezes I. Esse U é o que a gente chama de diferença de potencial. O I é a nossa corrente elétrica. E o R é justamente o que a gente vem estudando nessa aula, é a nossa resistência. Então, para a primeira lei de Ohm, o U e o I são linearmente dependentes porque o U é o I multiplicado pela resistência. Nas unidades do SI, a gente pode dizer que a resistência é dada em ohms, a corrente elétrica é dada em amperes, e a diferença de potencial ela vai ser dada em volts, como a gente já viu anteriormente. Tá? Bom, de novo, essa primeira lei de Ohm é válida para os ambientes e para as realidades que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas ela deixa de ser válida para limites em que a diferença de potencial é muito elevada. Em todos os exercícios que você encontrar no Enem, ou pelo menos na maior parte deles, essa vai ser a fórmula que você vai usar para calcular a diferença de potencial gerada por uma resistência elétrica, tá bom? Bom, e vamos ver um exemplo para a gente poder encerrar a aula de hoje. Nosso exemplo diz o seguinte: um resistor de resistência elétrica R é submetido a uma tensão de 12 volts. E nesse cenário, observa-se a passagem de uma corrente elétrica de 3 ampere, tá? Como ele não disse nada sobre o resistor ser ômico ou não ômico, a gente assume que o resistor é ômico, então a primeira lei de Ohm é válida. Então a gente escreve a primeira lei de Ohm. Sempre que ele não disser nada, a primeira lei de Ohm é válida, tá? A gente escreve U é igual a R vezes I. Você pode reescrever isso como U é o quê? 12 volt, R é o que a gente quer descobrir, I é 3 ampere. Então, 3R é igual a 12, se a gente passa o 3 dividindo, R é igual a 4 ohms. Bom, então é assim que você acha a resistência elétrica de um resistor submetido a uma tensão, quando você sabe a tensão e a corrente. Essa é a primeira lei de Ohm, e com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.